Todo dia, quando a gente está fazendo a minha casa, Precioso para mim é Jesus, precioso. todo dia eu cantava isso, todo dia. Eu confesso na vida e na morte que tudo para mim é Jesus. Amém. Eu saúdo os irmãos que vão acompanhar agora através do vídeo. A gente vai compartilhar no canal do YouTube, Igreja Colheita Redutaba. E também a gente vai disponibilizar o link lá no Facebook, na página Igreja Colheita de Redutaba. Depois de 6 meses, o filho bom a casa retorna. Com muitos testemunhos, né? Testemunho, não testemunho. E são testemunhos de milagre, testemunhos de superação, de fé. E o que eu sempre gosto de falar, que o testemunho, ele edifica mais do que o louvor, ele edifica mais do que até mesmo a palavra, porque são exemplos reais de coisas que você vê acontecer, e aquilo ali com certeza edifica até a vida das pessoas que vão olhar para a sua vida e dizer, algo especial tem ali naquela vida que Deus faz o agir acontecer. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus 14. Mateus 14 é o Evangelho de Mateus. Amor, depois você tira uma foto minha assim, para mim postar com o seu celular. Não tem problema. Amém? O versículo é o 24 ao 33. É muito conhecido esse versículo, que diz assim: entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E todos com medo, de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, ele teve medo. E começando a afundar, ele gritou: salve-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou, e os que estavam no barco adorando, dizendo: verdadeiramente é o Filho de Deus. Amém? Aqui temos uma das passagens mais ricas do Evangelho de Deus, que é quando Deus faz um milagre, faz o agir, e a gente duvida. E a gente não pode duvidar das coisas de Deus e nem daquilo que a gente pede. E às vezes a gente dá vontade de recomeçar, e a mensagem de hoje é essa: recomece. Às vezes dá vontade de você dar um reset. Em alguns aparelhos eletrônicos tem um botãozinho escondido, minúsculo, com o nome reset. E aí você enfia lá um palito de dente, algo pontudo, e aperta, e aí ele reseta todo o sistema e começa do zero. E assim, muitas das vezes na nossa vida a gente passa por isso, mas nem sempre a gente consegue. Pedro, ele andou sobre as águas uma primeira vez e afundou, e depois ele recomeçou com a ajuda de Deus, mas ali ele afundou porque ele duvidou de quem era Jesus. Muitos olharam e: é uma visagem, é um
nós que temos essa aliança com Deus, esse caminhar, não podemos duvidar. E, irmãos, o que nos impede de recomeçar, né, como Pedro fez, de levantar e continuar, mesmo diante das dificuldades com Jesus, mesmo ele estando presente? Aqui a gente vê na tempestade, o que foi que Pedro acometeu? O medo. O medo faz a gente ficar retraído. Nossa, eu não vou conseguir. Nossa, eu vou afundar. Não, eu vou atolar. Então o medo, ele faz esse bloqueio mental, psicológico, de você não conseguir fazer as coisas, por mais que você seja capacitado, por mais que você saiba, por mais que você tenha horas e horas de estudo, de prática, você fica com medo. Eu me lembro quando eu jogava, eu passava meses treinando, pré-temporada, mas quando iniciava o campeonato eu sentia medo, dava aquele negócio logo na barriga, logo, mas como? Eu sei fazer isso aqui, mas por que eu estou com medo? Então é o medo de você estar fazendo algo que até você conhece e sabe. A segunda coisa aqui que nos deixa impedidos de recomeçar é a confusão, aqui na mente, psicológica. Quando eles viram Jesus lá no versículo 26, falaram o quê? É um fantasma. Antes foi a tempestade, né? Que tiveram medo, balançou o barco, opa, estou com medo. Depois a visagem, né? Fantasma. E ali deixou a eles uma confusão, por quê? Medo e confusão na cabeça. O que será isso? O que está acontecendo? Então, não podemos ter essa confusão. Você tem que saber em quem você acredita e qual a fé que você profere. Você não pode ter dúvidas. Não pode haver dúvidas. Ao final da mensagem, eu vou até falar alguns testemunhos, mas não tem como eu falar no final. Aonde eu estava agora recentemente, é um país fechado. Você não pode ter acesso ao Evangelho como a gente tem aqui, que é na Arábia Saudita. E lá eu tenho um amigo brasileiro, né, que esse amigo brasileiro, quando as pessoas perguntam a ele dizia assim: não, eu não tenho religião. Aí outra pergunta, em outra ocasião ele disse: não, eu acho legal Jesus. E outra pergunta, em outra ocasião: não, eu sou espírita. E aí, quer dizer, ele mesmo gera uma dúvida no consciente dele ao dizer essas coisas em um país extremamente fechado. Porque eu disse até a ele: cara, tem uma passagem bíblica que fala: se você negar Jesus perante os homens, quando você partir, Jesus vai negar você perante os servos, os homens de Deus. Então, você não pode negar Jesus. E eu nunca neguei Jesus, em momento nenhum lá. Todas as pessoas que perguntavam: você não é muçulmano? Eu: não, eu sou cristão. E eles: cristão? Porque assim, é raríssimo encontrar um cristão num país fechado como é a Arábia Saudita. Você não pode entrar com Bíblia, você não pode expressar sua mensagem, o que você pensa, você não pode entrar com um crucifixo, você não pode postar mensagens relacionadas ao cristianismo, porque na bandeira mesmo do país lá tem escrito: o único Deus é Maomé, Alá, e sabe, é um país extremamente fechado, e ali, querendo ou não, gera um medo. Eu fico com medo, porque lá tem uma lei que eles sempre falam e creem que é olho por olho, dente por dente. Então você fica retraído, porque você está num país totalmente fechado, que você não pode nem falar, nem desenhar então o nome de Jesus. Então aquilo ali também gerou medo, confusão, né? E seguindo aqui, a terceira coisa que nos impede de recomeçar, que aconteceu nessa mensagem, é lá no versículo 28 e 29, que diz assim: se és tu, Senhor, quer dizer, se é você mesmo que está aí, né, faça com que eu vá até você. E a precipitação, às vezes nos precipitamos em fazer coisas que não é do agrado de Deus.
vontade de Deus. Se Deus não mandou você ir para a África, por que você vai para a África? Se Deus não mandou você ir aqui para o Pacujá, por que você vai para o Pacujá? Eu estou reassistindo pela terceira vez a série A Terra Prometida, que é contando toda a história do povo hebreu atravessar o Mar Vermelho. Inclusive eu morava lá do lado do Mar Vermelho, e Josué até conquistar a Terra Prometida. E a gente nota e vê a precipitação quando você vai querer fazer uma coisa sem o agir Deus autorizar. Então o que Josué fazia? Consultava os sacerdotes. E o engraçado é que, diferente dos outros povos, o sacerdote ia para a guerra com a arca da aliança, e ali eles consultavam, e Deus dizia: vai que a vitória é nossa, vai que a vitória é nossa. Então ele só ia quando tinha assim, uma certeza de que Deus tinha agido. E muitos questionam o fato de eu ter saído agora. Por que você saiu? Por que você fez isso? Então foi todo um processo que Deus fez em nossas vidas. Há 2 anos, eu orava, há mais de 2 anos, eu orava, pedia a Deus a oportunidade de realizar um sonho que era meu e da minha esposa, que era de ser pai. E durante esses 2 anos, não aconteceu. Não era o meu tempo, não era o tempo da minha esposa, não era a nossa vontade. A gente teve medo, confusão, a gente se precipitou porque a gente às vezes duvidava, ia atrás de coisas que, tipo, garrafada, não sei o quê. Então assim, mas Deus, ele sabe todas as coisas no momento certo de agir. E no momento certo, após Deus me abençoar, eu viajei, ver a notícia milagrosa que a gente vai ter um bebê. E é um milagre, e é um testemunho de fé, porque muitas pessoas têm esse desejo, passam por isso. Eu estive em outro país recente, que é o Bahrein. Eu fui no culto antes do ano novo, e teve um casal, inclusive um jogador que é baterista da igreja lá, nome Vinícius. Ele pediu a oportunidade, chamou a esposa. Ano passado a gente sempre sonhou ter um bebê, mas só que a minha esposa perdeu o bebê, ninguém sabia, e eles não conseguiram mais, mas aí depois de 1 ano, a esposa deu à luz, já está há 3, 4 meses, e ele contou um milagre, assim, e é um testemunho que edifica. Ele edifica porque você se conecta ao que a pessoa está passando, porque a gente passa pela mesma coisa, e Deus, ele faz essas coisas, é um processo até chegar no seu sonho, naquilo que você almeja. E muitas das vezes, antes de você chegar ao sonho, você vai passar por um deserto, você vai duvidar, você vai, como Pedro fez aqui, afundar, você vai se sentir sozinho, triste. Muitos não sabem, mas muitos falam assim: o Fabrício está lá, não pode, como é que aconteceu isso? Eu não aceito. Quer dizer, às vezes o próprio da família questiona: como é que pode? Foi algum político? Meu Deus! E eu falo sempre para minha esposa: quantas vezes aqui, mãe Nascimento? Milhares de vezes a gente prega aqui para eu e ela, você, e o pessoal passa, fica rindo da nossa cara, fica zombando, estão aí sozinho. Mas mais do que isso, a gente lembra que a gente está aqui fazendo a mensagem, a obra de Deus. Pode não ter uma multidão, mas tem o Espírito Santo, tem o nosso Deus que está nos ouvindo, e isso é o que mais importa para a gente. A igreja somos nós. Deus não vai habitar em templos, Deus não vai habitar em grandes obras arquitetônicas e catedrais, não. A igreja somos nós, onde há 1 ou 2 reunidos em nome de Jesus, ali ele se fará presente. E antes de eu recomeçar, porque quando eu estava aqui, eu passei por uma situação bem complicada. Basicamente,
eu fui rejeitado. Eu não vou entrar fundo nessa história, porque é constrangedor até para as pessoas que vão ouvir, mas sim, eu fui rejeitado. Apesar de todo o meu esforço, minha dedicação, minha honestidade, eu fui rejeitado de uma forma horrível. Aquilo ali me doeu, sabe? Me corroeu por dentro. A minha esposa sabe muito bem o que a gente passou, porque ela ouviu, estava do meu lado. E assim, eu tive que recomeçar do zero. E não é bom recomeçar do zero, porque é como se você saísse pelado no meio de uma cidade que você não conhece. E aí, vou fazer o quê? Eu vou comer o quê? Eu vou para onde? Então, essas as dúvidas, as coisas que aconteceram. E Deus, Ele é tão maravilhoso, magnífico, que Ele nos surpreende de muitas formas. E Ele fez o milagre acontecer. Mas lembra, antes da bênção vem a tempestade. Lembra aqui de Pedro. Vem a tempestade, que você fica com medo, confusão, precipitação. E diante disso eu aceitei um desafio. A princípio era um desafio na Europa, eu fui para a Holanda. Mas, na semana de eu viajar em Manassinha, eu fui acometido por uma infecção intestinal terrível. Sabe o que é terrível? Terrível. Eu saí daqui para pegar o voo, e a viagem toda parando para provocar, para defecar, e chegando em Fortaleza, eu ia direto para a UPA, para o hospital, porque eu não estava aguentando, mas eu não desisti. Eu poderia desistir. Não, eu não vou, deixa a passagem para lá, vou perder, vou cuidar da minha saúde, que é mais importante. Mas eu disse não. Eu me lembrei que há muitos anos atrás, o pastor profetizou na minha vida que eu ia a muitos países. Você vai conhecer muitos países, você vai a muitos lugares, Deus vai lhe usar e você vai. E eu, acreditando, saí da UPA, só fiz tomar banho, no banheiro, fui direto no aeroporto. A minha esposa foi comigo, eu não sabia que ela estava, com o nosso nenenzinho já dentro da barriga, porém, a gente se despediu, É um momento que você fica triste, mas ao mesmo tempo você vai em busca do que você sonhou e que Deus tem preparado. E eu passei a viagem todinha, indo no banheiro, mal, cheguei lá mal. Porém, depois da tempestade vem o sol. E aí Deus começou a abençoar a minha vida de uma maneira incrível, com a notícia do bebezinho, com as coisas boas que vinham sobre mim. Eu nunca tive um valor tão apreciado como eu tive lá em Manassinha, a ponto de os atletas fazerem uma vaquinha para dar um presente financeiro para a criança, a ponto de eles me agradecerem com uma roda de conversa, de me levantarem para cima, sabe, vários momentos legais que eu fiquei assim, eu estou sonhando, eu estou sonhando, um valor que eu nunca tive. E Deus estava me exaltando. Os humilhados serão exaltados. É a palavra de Deus. E ali consegui fazer o meu chamado e aceitei um novo desafio que foi na Arábia Saudita, na cidade de Jeddah, vizinha ao Mar Vermelho que Moisés atravessou. E no primeiro dia que eu cheguei, eu fiz questão de ir lá, do Mar Vermelho. E ali você olha para toda aquela imensidão e vê o que Deus fez naquele povo ao atravessar do Egito para a Arábia Saudita, que é hoje, e a gente fica maravilhado, encantado do que Deus é capaz de fazer em nossas vidas tremendamente. E detalhe, mãe Nascinha, eu saio daqui sem falar inglês, sem falar holandês, sem falar árabe. E Deus é tão maravilhoso que me capacitou. Hoje eu falo um pouco de inglês, um pouco do árabe, porque eu tenho que dar os treinos em árabe, e um pouquíssimo de holandês. Então assim, Deus até me capacitou para isso. E como foi que você aprendeu? Estudando. Deus não vai do nada botar na minha mente. Mas assim, o que Ele fez acontecer, está fazendo, é algo tremendo. Tremendo. E se hoje estou aqui, é por obra e propósito de Deus, porque Ele me fez recomeçar. Eu tive a oportunidade agora de vir acompanhar o nascimento do meu filho. Olha como Deus é bom, até nisso Ele prepara as coisas. E eu louvo ao Senhor por tudo que Ele fez.
E detalhe, irmã Nascinha, que eu sempre falo para as pessoas: da minha cidade não houve nenhum reconhecimento. Eu dei entrevista para São Paulo, dei entrevista para Sergipe, muitos treinadores cearenses na Arábia Saudita, mas da minha cidade eu não tive reconhecimento. As pessoas até viam as minhas fotos, as postagens, porém não curtiam, não comentavam, parece que estavam com raiva. Mas eu louvo ao Senhor, porque algumas pessoas, não daqui, mas de outros lugares, dizem: não, você é um exemplo de uma pessoa que saiu do interior do Ceará, que hoje está onde todo mundo quer estar, realizando sonhos. Então Deus, Ele faz milagres, Ele faz acontecer. Basta a gente crer, acreditar no processo, no propósito que Ele tem para as nossas vidas. Amém? E como a gente pode recomeçar? Precisamos buscar a companhia de Jesus para perto de nós, né, para recomeçar. E ali no versículo 31, a primeira coisa que a gente vê é segurar na mão de Jesus. Não tem aquela música: segura na mão de Deus, segura na mão de Deus. Então devemos segurar na mão de Jesus. Não é para partir, como tem, né, os funerais que o pessoal coloca. Não, é para você se situar de onde você está e ter a certeza que o papai está ali. Uma criança sozinha andando na rua, ela não tem destino, porém o pai: bora meu filho, bora, está aqui na sua mão, e sabe onde é que está indo. Eu vi até uma coisa engraçada agora no aeroporto. Estão criando agora é igual a coleirazinha que bota no filho, né? Bota no braço dele, aí quando o menino pensa que vai para um lugar errado, a coleira puxa, é para perto, automaticamente a coleirinha puxa. Não, é para cá. Então devemos segurar na mão de Jesus. A segunda coisa, versículo 32, que Pedro fez: seguir os passos do Mestre. Seguir os passos do Mestre. Não adianta Jesus estar caminhando aqui com você na sua frente e você dizer: não, hoje eu vou andar por esse caminho aqui, ó, eu vou andar no caminho errado. Não, não adianta. Siga os passos do Mestre, como Pedro fez. Terceira coisa, versículo 32, deixe Jesus entrar no barco. Você está no barco, tempestade, trovões, e aí você precisa de um suporte para acalmar a tempestade, para lhe dar confiança e certeza. Jesus, venha para dentro. A partir daquele momento ali, Deus está agindo na causa, na obra. Sabe, às vezes a gente acha que Deus esquece da gente, por situações difíceis, pessoas que machucam a gente, pessoas que prejudicam os irmãos, mas aí Deus está no controle. Deus sabe de todas as coisas, e Ele vai lhe conduzir a grandes obras e coisas. Basta você crer, acreditar e seguir os passos de Jesus. Porque se você não segura na mão de Jesus, não segue os passos de Jesus, não manda Jesus entrar no seu barco, o que você quer? Não tem como, né? A gente vê muitas pessoas que vão às igrejas buscando o milagre, a bênção, e aí Deus abençoa, o que a pessoa faz? Vai embora. Não é assim, não é assim, amém? E aqui na conclusão é assim: com Jesus é possível recomeçar e sonhar com um futuro melhor. Não desista. O significado de recomeço é começar de novo, refazer depois da interrupção e retornar. E lá em Eclesiastes 7:8 diz assim: melhor é o fim das coisas do que seu princípio, melhor é o paciente do que o arrogante. Então não importa como começamos, o importante é como terminamos. E o que fazer para você começar e terminar bem? Primeira coisa, não seja indeciso. Não deixe as pessoas decidirem por você. O que eu quero dizer com isso? Lá em 1 Tiago 1,7 diz assim: não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Deus não abençoa pessoas indecisas. Você não pode ser indeciso.
Se você está indeciso em alguma coisa, você não vai ser abençoado. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Então, se você tem certeza do que você está fazendo, não fique indeciso, não fique duvidoso, achando que Deus abandonou, que Deus vai lhe largar, que você não vai conseguir. Não seja indeciso. Tenha certeza do que você quer. Se você quer alguma coisa, vá atrás, corra atrás dos seus sonhos, das suas coisas, tá certo? A indecisão, ela acumula problemas, preocupações, agressões, e elas não decidem nada. A falta de decisão é tão fatal quanto a sua decisão. Então, você precisa ser determinado. É isso que eu quero? Eu vou atrás, eu vou conseguir, eu vou realizar. Mas você tem que dar o primeiro passo. A segunda coisa, declare coisas novas em sua vida. Profetize sobre o seu futuro. Como assim? Quando você vai lá orar com Deus, você tem que profetizar coisas sobre você, sobre o seu futuro. Senhor, eu creio que meu futuro vai ser abençoado, eu creio que o Senhor vai me abrir grandes portas. Então, em Romanos 4,17 diz assim: para mim, um dos maiores privilégios em ser filho de Deus é de penetrar no reino onde Deus está e chamar a existência coisas que não são como fossem, como está escrito: por pai de muitas nações te constitui, perante aquele o qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se fossem. O que ele quer dizer com isso? Que a partir do momento que você penetrar no reino de Deus, se você profetizar o seu futuro, você está profetizando coisas boas. Eu já falei isso aqui milhões de vezes. Palavra tem poder. Palavra tem poder. Tem pessoas que só proferem maldição, desgraça, coisas ruins. Palavra tem poder. E se você só profere esse tipo de coisas, você está dando oportunidade a essas coisas de atingirem. Você só fica murmurando, leva uma topada, machuca um dedo, o programa, a rádio desconectou, você reclama. Então, você tem que aprender com essas coisas. Eu aprendi uma coisa, né, nesse meu período agora, no Bahrein. Olha só, uma criança de 7 anos, o nome dele é Vicente. O pai dele e a mãe dele são brasileiros, estavam lá no Bahrein, e eu fui olhar um jogo deles. E aí o Vicente estava brincando, eu vou lá com ele, disse: vamos no banheiro. Só que lá, mulher não pode entrar em ambiente de homem, é separado. E aí eu fui com o Vicente, de 7 anos, para o banheiro. E o Vicente falando que a professora dele, né, acredito que seja até na igreja, falou sobre o pecado, sobre as coisas de Deus. E o Vicente conversando comigo assim, como se fosse um adulto, e eu, criança de 7 anos. E aí, quando a gente estava retornando para ir embora, o Vicente disse assim para mim: mas eu peco. Aí eu olhei para ele: uma criança de 7 anos, peca, Vicente? O que tu pega, Vicente? Eu reclamo muito das coisas. Eu disse assim: caramba, aquilo ali foi um exemplo para mim, um conselho, porque assim, se uma criança de 7 anos, que não tem noção da vida ainda, do que é a realidade, fala que reclama e está pecando, imagine nós. O meu problema não é nada. Todos temos problemas. Então, uma criança de 7 anos me deu um dos melhores exemplos de como não reclamar, não murmurar. E eu louvo a Deus, porque em tudo Deus fala conosco. Não vá pensando que Deus não fala comigo. Temos hoje rádio, TV, internet, temos hoje a Bíblia. Você pode ter em suas mãos, coisa que eu não tenho lá. Eu não posso entrar com essa Bíblia no país que eu estava. Não posso, sou proibido. E aqui você tem a oportunidade. Você tem igrejas, tem uma igreja aqui, tem uma igreja católica aqui, tem igreja evangélica em toda a cidade, tem igreja em todo canto, e você às vezes bloqueia, sabe? Não quero ouvir, não. Mas se você quer algo com Deus, se você quer algo para a sua vida, você precisa buscar o Senhor.
E aqui, a terceira coisa para finalizar, abençoe-se a si mesmo. Lá em Isaías 65:16 diz assim: de sorte, aquele que se abençoar na terra, pelo Deus da verdade, é que se abençoará. E aquele que jurar na terra, pelo Deus da verdade, é que jurará. Porque já estão esquecidas as angústias passadas, e estão escondidos os seus olhos. Então, abençoe a si mesmo, meu irmão. Não tenha receio. E a conclusão é: ambientes de milagres são criados. Então, crie um ambiente de milagre na sua vida. Não fique esperando. Não fique esperando um milagre. Em Abacuque 3, 17, 18, tem uma passagem muito conhecida, que diz assim: porquanto, ainda que a figueira ela não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, nos currais não haja vaca, toda a vida eu me alegrarei no Senhor e exaltarei no Deus da minha salvação. Meus irmãos, o que ele quer dizer com isso? Por mais que não haja fruto, por mais que não haja alimento, por mais que não haja roupa, por mais que não haja saúde, por mais que não haja a estrutura que você sempre sonhou, toda a vida se alegra e exalta na salvação do nosso Deus. Faça isso e que possamos arrepender de decisões erradas e que tomamos na vida, aquelas decisões erradas, e que se a gente tem alguma coisa que ficou ali de mágoa, que você se arrepende e deixe lá para o passado, não seja uma pessoa indecisa. Poucas são as coisas nessa vida que a gente consegue deter um homem indeciso. Então, uma pessoa decidida é capaz de romper as leis naturais contrárias à lógica. O que é lógica? É quando a pessoa diz: mas você, como pode? Não acredito, eu não aceito. Como é que você conseguiu isso? Como é que você sabe? E aí eu lembrei, assim que eu voltei para o Brasil, eu fui para o hotel da Dona Ângela, lá em Fortaleza, que é uma irmã em Cristo, de outra denominação, da Igreja Universal. Porém, somos irmãos e professamos ao mesmo Deus, o mesmo Jesus. E ela disse uma coisa interessante: Deus sabe todas as coisas. E hoje, para quem olhar o seu testemunho, a sua vida, vai dizer: Deus com certeza agiu na vida dele. Não tem como outra explicação de um milagre acontecer dessa forma e não ser Deus. Quem foi que lhe ajudou? A pessoa vai buscar quem foi que ajudou ele, quem foi que fez isso por ele, como ele conseguiu. Deus. Não tem outra explicação. Então, aquelas pessoas que, como eu falei no início, às vezes passa até aqui em frente, aí olha assim: o que esses dois estão fazendo aí sozinhos, falando de Jesus, falando de Deus? Mal sabem eles o tamanho do tesouro que está aqui, o tamanho da bênção que tem aqui para eles. Deus, Ele vai abençoar e abençoa aquelas pessoas que são manso, humilde de coração. Não é humilde de eu sou humilde porque eu tenho uma roupa simples. Não é isso, não é humildade. Humildade é você saber e reconhecer que tem Deus, que você não é melhor do que ninguém, que você não sabe todas as coisas, todo dia você precisa aprender algo a mais. Então, isso é humildade. E eu louvo a Deus porque, apesar de tudo, hoje estou aqui. Deus abençoe o pastor Ribeiro lá no Rio de Janeiro, com a congregação, o irmão Luiz que ficou aqui, a irmã Inacinha também, que eu acho que é a primeira e a única que dificilmente falta aqui, irmã Inacinha? E o cachorrinho também, que também não falta, que sempre está aí acompanhando. E que Deus abençoe nossas vidas. Vamos estar orando e encerrando. Eu peço aos irmãos que fechem os olhos para a gente orar. Senhor Jesus, obrigado a Deus, Pai milagroso, por essa oportunidade. A tua mensagem hoje, Pai, foi um alimento ao nosso espírito. Assim como Pedro, ó Pai, que ao mesmo tempo na tempestade ele duvidou,
mas ele conseguiu entender o teu chamado. Assim como Pedro, ó Pai, ensina-nos a ser pessoas corajosas, que não possamos ser indecisos, que possamos ter certeza daquilo que a gente quer em nossa vida, que possamos segurar em tuas mãos, caminhar contigo, ó Deus, e te convidar a entrar no nosso barco. Jesus querido, maravilhoso, abençoa cada irmão aqui nessa manhã. Abençoa, Pai, aqueles que estão assistindo. Abençoa, Deus, as famílias que estão de maneira ligadas aqui, ó Pai. A família, o bairro, a cidade. Abençoa essa congregação. A única igreja, Pai, evangélica dentro do bairro do Mato. Abençoa, Pai. Abençoa outras igrejas, igreja católica, evangélica, presbiteriana, adventista, todas elas, que o Senhor possa cuidar, Pai, zelar, para que tudo o Senhor possa estar no comando e que possamos estar preparados para o fim dos tempos que o Senhor tem programado. E acreditamos na Tua vinda, ó Pai. Em nome de Jesus, abençoa cada irmão, guarda, livre do mal. Que a graça do nosso Senhor Jesus, que as doces consolações do Espírito Santo esteja conosco, não só hoje, mas para todo sempre. Os irmãos dizem amém. Amém. Deus abençoe.